E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o Seleção Esporte TV com o André Rizek aí, falando aí das novidades do Palmeiras, galera. Palmeiras aí se preparando para a grande final que vai acontecer hoje à noite, galera. O jogo de volta. Palmeiras aí perdeu o primeiro jogo de 1-0. Mas se Deus quiser, galera, nós vamos reverter essa situação e sermos campeões na casa deles, galera. Fica até o final do vídeo aí e deixa aquele like, beleza? Corinthians e o Palmeiras hoje estão divididos entre data FIFA, na qual seus principais jogadores atuaram, o jogo de hoje, a estreia do Campeonato Brasileiro e aí no meio de semana já tem Copa Sul-Americana ou Libertadores. E assim, eu acho que é muito ruim você jogar uma final no domingo retrasado e a outra hoje. Uma vida acontece no meio desses dois jogos. Torna tudo, você perde a memória de como é que foi a temperatura, de como é que foi o jogo. E tem casos piores do que o Estadual de São Paulo. O caso do Pernambucano, por exemplo, o jogo da ida foi sábado e vai ser agora só na outra semana, já que o Campeonato Brasileiro em andamento, a final do Copa do Nordeste lá. Eu sei, mas para você ver como embaralha mais fica ainda, tudo né? muito louco. Para você que, como eu, tá aqui alucinado com isso, esse foi o jogo da ida. Ó. Antes de uma vida passar na frente dos jogadores do Corinthians e do Palmeiras. Foi a vitória corintiana no Allianz Parque, num jogo em que o Corinthians atacou pouco, foi para se defender, o Palmeiras não conseguiu ser muito agressivo e a vitória foi alvinegra, Aline. Eu acho que foi um detalhe importante. Acho que foi o melhor jogo do Corinthians, né? O Palmeiras iniciou melhor, até os 10, 15 minutos do primeiro tempo, empurrando o Corinthians para trás. O Corinthians veio com uma formação diferente, sem um Garro. Veio praticamente num 4-3-3, com o Carrillo um pouquinho mais à frente quando necessário. O Palmeiras veio com essa formação tradicional em si, mas aos poucos o Corinthians foi se entendendo, foi conseguindo sair dessa marcação encaixada que o Palmeiras tem, e saindo dessa marcação encaixada foi onde começaram a abrir os espaços para o Corinthians sair dessa pressão. Mas o Corinthians controlou o jogo, por incrível que pareça, fora da sua casa, conseguiu... não digo empurrar, até porque o Palmeiras finalizou muito mais, né? Só que a eficiência realmente veio do lado corintiano. Eu falei da formação tática porque a minha curiosidade sobre hoje, Rizek, é como o Ramon vai montar o Corinthians para o jogo de hoje. Se vai montar com losango, com garro, sem garro, é um ponto de interrogação. Você falou da data FIFA, Martínez e Carrillo. Martínez saiu lesionado naquele jogo anterior, mas jogou pela sua seleção. Eles chegaram agora meio que em cima da hora. O garro é um ponto de interrogação, como a gente já falou. E eu falo desse losango do Corinthians porque eu acho que é uma dúvida até como o Abel vai escalar o time dele. Se ele vai com uma linha de 3 ou 5, ou uma linha de 4 em si, vai ser um jogo interessante, que a gente só vai saber de fato como vai ser encaixado quando as escalações saírem, assim. Na ida foi assim, ó. Na ida, nesse jogo que vocês viram, na ida foi assim. A gente tem as escalações da ida? Tem, né? Na ida foi assim, ó. Palmeiras com o Everton, o Marcos Rocha, depois o Mike, o Murilo, o Micael e Piquerez, o Richard Rios, depois entrou o Flaco. O Emiliano Martínez, depois o Aníbal Moreno, o Veiga, o Estevão, o Vitor Roque, Facundo Torres, depois o Felipe Anderson. O Corinthians com o Hugo, o Mateuzinho, o Félix Torres, Gustavo Henrique e o Angileri, o argentino. Ranieri, depois Alex Santana, Carrillo, depois Breno Bidon, Martínez, depois Rian, Romero, depois Thales, Yuri Alberto, depois Charles e o Memphis. Essas foram as formações da ida. Assim, eu acho que o Corinthians não pode se enganar muito com o primeiro jogo, na minha opinião. 23-13 de finalização não é um número muito interessante. E a responsabilidade agora passa a ser um pouco mais do Corinthians em si. Exatamente. E assim, o que a gente pode dizer, eu acho que com certeza, é que vai ser um outro jogo. O Corinthians em casa é uma coisa, o Corinthians fora de casa é outra coisa muito diferente. Então, mesmo tendo a vantagem e por ter a torcida, o Corinthians não vai conseguir jogar chamando o Palmeiras para tentar controlar com marcação baixa. O Corinthians vai tentar empurrar, porque é assim que funciona. Sim. E na Neoquímica é assim que funciona. É assim que funcionou o ano inteiro. E o Corinthians conseguiu bons resultados lá assim. Então, eu acho que vai ser um outro jogo. E até por isso... Tenho minhas dúvidas, hein? Porque a partida que o Corinthians venceu de brasileiro, com o Ramon contra o Abel, Palmeiras foi para cima, que o Palmeiras precisava ganhar para disputar o título com o Botafogo,
E o Corinthians achou Ano não. passado. Ano passado, Ano é. passado. Eu digo Venceu assim... com 2 gols de contra-ataque. Esse ano... Mas o momento era outro também. Eu acho que o momento era quando outro. o Corinthians começou Exato. uma sequência Ganhou de vitórias. confiança, Exato. ganhou Depois desse confiança, jogo. é. O momento hoje, eu também concordo que é outro. E aí eu acho que para o Palmeiras, eventualmente pode ser mais interessante esse jogo de espera do Palmeiras. O Abel gosta disso, né? O Abel já venceu muitos jogos. Só que vantagem de 1-0 num clássico é uma baita vantagem, né? Eu acho que vai ser um outro jogo com o Corinthians mais para cima. E acho que assim, o Garro vai fazer o possível e o impossível para jogar esse jogo. Infiltração, porque o negócio do joelho dele é dor. Né? Então, não é uma lesão muscular que você tenha... Possibilita. Impossibilidade de movimento, né? Você tem uma dor e a dor te impede o movimento, mas é outra coisa. E aí, A conta vai chegar depois. Aí bota, né, anti-inflamatório, cortisona, o diabo lá e vamos para o jogo e depois a gente vê. O Garro não estava na data FIFA, é uma questão meramente clínica e é muito difícil projetar as escalações, porque olha o que aconteceu com os atletas corintianos e palmeirenses na data FIFA. E eu acho que eles só vão saber se terão condições de jogar hoje mesmo, cara. Porque o Carrilho, ele atuou 80 minutos contra a Bolívia e 90 minutos contra a Venezuela. Né? Então ele jogou terça-feira 90 minutos. E bem, viu? E bem. E bem. Né? O Félix Torres atuou 90 minutos contra a Venezuela e aí só 9 contra o Chile. Então esse não se desgastou tanto na última rodada de data FIFA. O Martínez atuou 70 minutos contra o Peru e não foi relacionado contra o Equador. O último foi contra o Peru. Foi contra o Peru. Foi Venezuela e Peru, você tem razão. Você tem razão. E o Memphis foi titular nos 2 jogos contra a Espanha, marcou um gol, o último jogo foi domingo, então ele chega para jogar. Jogou 100 minutos, tá? Jogou Porque ele ficou os 10 minutos da prorrogação também, né? Isso. E o Romero entrou no fim do segundo tempo, contra Chile e contra a Colômbia. Né? Então, assim, não dá para saber em que condições que eles chegaram, se o Ramon vai optar por usar os atletas que eles treinaram. Então, não dá para saber. E você está vendo agora os do Palmeiras na data FIFA. O Richard Rios atuou 90 minutos os 2 jogos contra Brasil e Paraguai. Correndo muito. O Estevão não saiu do banco, mas também não pôde treinar com o Palmeiras durante esse período. O Everton, idem. O Emiliano Martínez não saiu do banco contra a Bolívia e não foi relacionado contra a Argentina. O Piquerez saiu do banco e atuou 34 minutos contra a Bolívia na terça-feira, mas foi na altitude. E o Facundo Torres não foi relacionado nem contra a Argentina nem contra a Bolívia. Então é uma dúvida muito grande, como esses caras chegam de viagem, se o Abel vai optar por algo que ele observou nos treinamentos sem esses caras. É muito difícil projetar e são as dificuldades de uma decisão disputada entre datas FIFA. E a fisiologia vai falar muito. Né? A questão, claro, que o jogador ele sempre vai querer jogar, né? E aí você trouxe... Desculpa, você trouxe a informação da quantidade de jogos que tem logo após, jogos importantes também, estreia de brasileiro, já primeiro jogo de Sul-Americana ou de Libertadores, mas é um risco que não pode ser tão arriscado assim, porque você joga uma final, claro, final é final, todo mundo quer jogar, mas você perde um jogador desse para 2 meses, 3 meses, dependendo da contusão. Então, acho que a conversa com a fisiologia vai ser muito importante. Claro que se esses jogadores falar que estão aptos e dentro daquilo que é o normal para jogar, sei lá, 45, 60 minutos, claro que o treinador ele vai colocar, ele não vai ser negligente de tirar um jogador que é importante, como o Carrillo, como o Martínez, enfim. Mas dito isso, Isaac, eu acho que eu tô com o Serginho. É outro jogo, é claro que a vantagem do Corinthians é grande, o Corinthians jogando dentro de casa com uma vantagem de 1-0 é grande, clássico, você sair na frente com 1-0 é uma vantagem muito grande, mas o Abel já mostrou com esse Palmeiras que ele faz o time andar. É nesses momentos que o Abel faz esse time andar. Então, assim, pela vantagem do Corinthians, pela melhora desse time do Corinthians, eu tô com a Aline, eu acho que o Corinthians fez um jogo inteligente lá no campo do Palmeiras. Não foi um belíssimo jogo, mas o belíssimo jogo não é só quando você faz um bom futebol, é quando você ganha estrategicamente do treinador, e foi isso que o Corinthians fez. Tô com o Serginho, não dá para você mencionar
23 finalizações contra 13, né? 3. Então, assim, não vai acontecer isso com o Corinthians jogando na arena. Ele vai jogar, ele vai fazer aquilo que ele sempre faz, porque a atmosfera é diferente, o torcedor vai empurrar o Corinthians não consegue jogar retraído dentro do seu próprio campo. Então, assim, vai ser um jogo lindo. Na minha opinião, vai ser um clássico, um clássico interessante. E o seguinte, né? A gente disse que a vantagem do Corinthians é de 1 gol, né? Eu acho que o Corinthians tem uma vantagem de 1,5, porque se for para os pênaltis, o Corinthians tem talvez o melhor pegador de pênaltis hoje do futebol brasileiro, que é o Hugo. E o Palmeiras tem um grande goleiro de seleção, mas que não é um super especialista em pênalti. Os índices do Everton não são tão bons Agora assim. tem a pego do Tiquinho, Sim, que foi o pênalti que talvez tenha decidido aquele Campeonato Brasileiro 37 do segundo tempo, quando estava 3-1 pro Botafogo. 3-1 pro Botafogo. Então, assim, eu acho que se o Palmeiras ganha por 1 gol, vão para os pênaltis, o corintiano fica um pouquinho menos tenso do que o Palmeiras. O Palmeirense aí fica em prantos quase, né? Eu discordo, viu? É? Se for pros pênaltis, o corintiano vai ficar menos tenso. Ninguém deixa de ficar tenso. Claro. Agora, tô rabugento, não era pra ter jogo hoje. Não era pra ter jogo hoje, cara. No máximo uma semana depois. Dá, cara. Pô, mas assim, hoje é um dia de todo mundo tá pensando em Campeonato Brasileiro, se preparar pro Campeonato Brasileiro. É que não daria pra tirar essa rodada do Brasileiro? Não daria, sabe por quê? Não, o brasileiro não. O brasileiro não podia mexer jogos porque a menos, né? encavala lá. O Corinthians e o Palmeiras não estrear nesse final de semana e colocar esse jogo. Mas esse impacta a vida de 4 clubes, não dá. E tem o Campeonato Brasileiro ele foi marcado muito antes da definição das datas de estaduais. Só que as federações decidiram esticar a corda. O quê? Vocês querem diminuir os estaduais? Vamos esticar a corda. O Rio, o Mineiro, o Gaúcho se adaptaram ao calendário da CBF, começaram mais cedo com os times reservas, terminaram mais cedo. Numa decisão conjunta entre a Federação Paulista e os clubes, porque os clubes tinham compromisso, São Paulo tinha pré-temporada nos Estados Unidos, numa decisão conjunta, eles decidiram esticar a corda. E assim, esse jogo, inclusive, seria originalmente na quarta-feira, um dia depois da data FIFA. E aí pressionaram, botaram quinta e conseguiram adiar os jogos tanto de Palmeiras e de Corinthians, de Campeonato Brasileiro, que originalmente estavam marcados para sábado. A abertura do Campeonato Brasileiro seria Botafogo e Palmeiras. Então a CBF teve que rever a abertura do Campeonato Brasileiro, passar esse jogo para domingo, e a partida de estadual disputada entre a data FIFA, as decisões de estaduais. E não é o único problema, porque a decisão do Cearense foi disputada com desfalques de data FIFA, a decisão do Baiano foi disputada com desfalques de data FIFA, e o Pernambucano vai terminar com o brasileiro em andamento. Então, até quando você tem a chance de fazer um estadual menor, mais enxuto, vamos lá, cara, se livrar dos estaduais para começar bem o brasileiro, não deixam. Os estaduais esticam a corda também para lembrar, estamos aqui, daqui não vamos sair. Não, eu estou falando justamente pela questão do espetáculo, né? Claro. Hoje não vai ter, jogadores não vão conseguir estar 100%, esses jogadores que jogaram na data FIFA é quase impossível. Claro. É por isso que a possibilidade de ter tirado essa primeira rodada, mas realmente não era para ter jogo. E acho que a segunda rodada do Brasileirão ainda não está nem definida, já definiu. Não estava. Ontem à noite eu tinha visto, não tem nada definido. Não estava definida, ainda, né? Vai ser no fim de semana, a gente não tem as datas. O desmembramento, Não tem. O Palmeiras chega a finais de estadual desde 2020, de forma consecutiva, né? Chega de novo esse ano. E durante a era Abel, a gente tem viradas do Palmeiras. Em 20, o Palmeiras foi campeão, aí era Vanderlei Luxemburgo técnico, empatou na Neoquímica Arena, em casa empatou e venceu nos pênaltis. Em 21, já na era Abel, o São Paulo foi campeão, vencendo o jogo da volta no Morumbis. Em 22, começa a sequência de viradas do Palmeiras. O Palmeiras perde para o São Paulo 3-1, massacra na volta 4-0. Em 23, o Palmeiras perde do Água Santa na ida, massacra na volta. Em 24, perde do Santos, dá o troco na volta. Qual a diferença desse ano? O jogo da volta não é em casa. Em comum, a 22, 23, 24, o Palmeiras perde na ida, mas dessa vez ele vai ter que reverter como visitante, que é algo que ainda não aconteceu em campeonato estadual com o Abel. E a única vez que ele jogou a segunda fora, perdeu para o São Paulo, né? Então já tem esse trauma. Mas eu tô com o Serginho, eu acho que vai ser um jogaço. Eu acho que aberto. É aberto.
Porque o Palmeiras já é naturalmente um time que se lança, que tem a sua filosofia, o seu DNA mais ofensivo, e o Corinthians, dentro da arena, o Corinthians não consegue jogar reativo, não adianta. Não adianta, a torcida empurra, os jogadores se empolgam, a atmosfera é diferente, então eu acho que vai ser aberto. Mas o Corinthians já mudou assim, muito a sua forma de jogar, é um time que se sente muito mais confortável com a bola, até pela característica do Memphis, do Galo, é um time que hoje vai querer propor o jogo, por estar dentro da sua casa. Eu imagino que sim, né? Que ele vai querer propor o jogo. A gente fala talvez do Carrídio e do Martínez, porque eu acho que eles são peças importantes no setor do meio de campo, muito pela força física. O Palmeiras é um time que é muito forte fisicamente, é um time que é muito vertical, que é muito forte. É o tipo de jogo contra o Palmeiras, esses dois nomes seria interessante entrar em campo. O Palmeiras é uma dúvida, né? Uma incógnita, porque o Rio chegou ontem, se eu não me engano, né? Ele é uma peça no meio de campo. O Maurício é um ponto de interrogação, na verdade ele já está liberado, ele pode vai estar apto. É um nome importante, até porque quando ele parou de jogar, ele estava jogando, era um dos melhores, se não o melhor jogador do Palmeiras. O retorno dele também acho que pode ser importante. O Rios é esse ponto de interrogação, então vamos ver como vai funcionar, tem né? a questão do Marcos Rocha, né? É uma característica totalmente diferente. Se o Mike entrar, né? É totalmente diferente. Quando eu falei daquele duelo tático, a gente sabe que o Corinthians, com aquele losango que a gente tanto fala, ele acaba cedendo espaço pelo lado de campo, né? E o Palmeiras, quando se jogar com uma linha de 5, essas inversões, aproveitando os lados que o Corinthians naturalmente não iria marcar pela estratégia de jogo, pela característica desse losango, é um ponto importante para o Palmeiras. É uma possibilidade. É por isso que eu estou curiosa para ver a escalação inicial, para ver como vai ser. Se vem um Corinthians num 4-3-3, né? Se vem com o seu losango, se o Garro vai jogar, se não vai jogar, enfim, para ver também qual vai ser a resposta do Abel na sua formação tática. Eu acho que esse que é o X da questão. É interessante que eu acho que os dois têm dúvidas táticas por razões diferentes, né? A dúvida tática do Corinthians é uma dúvida física, na verdade. Se tem Garro, acabou a dúvida, né? Se não tem Garro, vai ter que mudar taticamente, mas é uma questão médica, né? O Memphis pode fazer também isso, né? Mas aí eu acho que ele seria o Romero, coisa e tal. Eu acho que mudar demais não vai. E a dúvida do Palmeiras, aí sim é tática, né? Muitas vezes o Abel, em jogo grande, ele vai e tenta uma surpresinha. E ele tem recurso para isso. Tem recurso de jogadores e tem recurso principalmente de compreensão, né? Por estar muito tempo, ele consegue... Moçada, linha de 5, ele não precisa explicar muito. Todo mundo já fez isso no treino e sabe o que fazer. Então, eu estou curioso. Acho até, se tivesse que arriscar um palpite, eu acho que o Abel vai vir com uma surpresinha. Não sei qual, mas vai vir. Ou o Veiga de segundo volante, o Maurício ali jogando mais na frente. E vocês não acham que essa possibilidade é muito plausível? Por mais que o jogador volte em condição da data FIFA, ele treinou a semana inteira com o outro, ele fala, cara, eu vou com o outro que treinei aqui a semana inteira. Então, assim, claramente não é a condição ideal para uma final entre Palmeiras e Corinthians. O Memphis é que eu acho que volta grandão da data FIFA, né? Apesar da Holanda ter sido eliminada pela Espanha, ele individualmente foi o jogador de todos os que estarão em campo hoje de maior destaque, né? Volta a atuar por uma seleção de ponta, se torna o segundo maior artilheiro da história da Holanda, fez um gol de pênalti que ele sofreu, pelo menos o juiz marcou um pênalti lá nele, né? Boa frase, né? Gostei. Pelo menos o juiz marcou lá o pênalti. Então, assim, acho que ele volta com moral, assim, né, dessa data FIFA, né? Voltou à seleção holandesa, que era o sonho dele, demonstrando que poderia voltar à seleção atuando no Brasil. Eu espero dele hoje, sabia? Assim. Aí está o suposto pênalti. E eu acho que o mais legal, Rizek, também, é até para o futebol brasileiro, né? O Memphis vem para o Brasil, não vai ser mais convocado. E mostrou-se ao contrário, né? Isso não é só benefício para o Memphis, mas também para o futebol brasileiro, que aqui tem competitividade, sim. Agora, o torcedor corintiano está esperando muito dele, porque até agora ele está devendo. No Corinthians ele está devendo. O ano está um pouquinho abaixo. Está devendo. Então, assim, que bom que o corintiano está bem confiante pelas duas amostras que ele teve com a Holanda. Mas com a camisa do Corinthians, o corintiano está meio assim. Eu acho que eles querem, Henrique, um pouco mais de não é raça, mas... por exemplo, o que ele fez contra o Palmeiras? Pelo lado de campo, ele se sacrificou bastante ajudando na marcação ali. Eu acho que o corintiano ele quer um pouquinho mais disso dele. Porque ele com a bola no pé,
Ele é um cara que a gente fala muito sobre o arco e flecha entre ele e o Yuri, então o Memphis, o Garro atrás dele, enfim. Eu acho que o corintiano quer, nessa temporada, que ele volte a dar aqueles tiros a mais, aquele pique, aquela gana, entendeu? E é engraçado que... E com o pé o cara é bom. Então, e é engraçado porque a gente está fazendo uma comparação, porque a gente espera muito desse cara. A gente não está pedindo para o Memphis fazer o que a gente nunca viu. E é por isso que o torcedor corintiano está se agarrando nisso, naquilo que ele já viu do Memphis. Ah, tudo bem, está um pouquinho mais velho aqui, mas ele mostrou na seleção holandesa que ele ainda pode fazer. E aí eu estou com você. Porque quando ele quis mostrar, vamos dizer assim, nesse jogo contra o Palmeiras, até jogando numa posição totalmente diferente, tendo que voltar, acompanhar a lateral, enfim, né, se desgastar mais tecnicamente, ele mostrou que ele pode fazer. Então, é isso que o corintiano está se apegando. Será que hoje nós vamos ter esse Memphis mais alerta, mais decisivo, mais raçudo, buscando atalhos, dando pancada no zagueiro? É isso que o corintiano quer. A gente sabe disso. O Ramon tem um retrospecto, é o melhor retrospecto de um treinador corintiano contra o Palmeiras do Abel, é disparado o Ramon. A gente fez esse levantamento para vocês. Olha a quantidade de treinadores corintianos que o Abel já enfrentou no cargo desde 2020. Ele fica vendo os caras passando lá do outro lado, né? Cara, que absurdo isso. Exatamente. Isso são apenas os que ele enfrentou, porque, por exemplo, o Cuca passou pelo Corinthians, não deu tempo dele enfrentar o Abel. Então ele enfrentou o Wagner Mancini, teve 3 jogos contra o Mancini, 2 vitórias e 1 empate, não perdeu. Contra o Silvinho, um empate e 1 derrota, Corinthians do Silvinho, aí foi com o Roger Guedes, o Willian, jogou super bem contra o Palmeiras, o Corinthians tem uma vitória contra o Palmeiras do Abel e um empate, então um bom retrospecto do Silvinho. O Vitor Pereira enfrentou o Palmeiras 3 vezes e aconteceram 3 vitórias do Palmeiras. O Fernando Lázaro enfrentou o Palmeiras do Abel uma vez, foi empate. O Danilo, como interino, enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque, o Corinthians perdeu, sob o comando do Danilo. O Luxemburgo dirigiu o Corinthians uma vez contra o Palmeiras, foi empate. O Antônio Oliveira dirigiu o Corinthians 2 vezes, foi uma vitória do Abel e um empate. O Ramon Dias enfrentou 3, um empate e 2 derrotas do Palmeiras. Aquele jogo da Neoquímica Arena da cabeça de porco, a vitória da final do Paulista e um empate. Então, assim, o Ramon é dos treinadores corintianos aquele que mais conseguiu machucar o Palmeiras do Abel. No total, o Abel Ferreira enfrentou o Corinthians em 16 ocasiões, tendo 7 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas. 2 delas sob o comando do Ramon. Tem essa marca, Ramon Dias. 6 jogos e 8 treinadores. 8 treinadores. Na real, 9, né? Porque tem um que não conseguiu jogar. O Cuca. Cara, é absurdo isso. Eu tava tentando olhar e eu tava incrédulo. Você pode dizer isso, que durante a era Abel, passaram 9 profissionais diferentes pelo banco do Corinthians e 8 deles enfrentaram. É isso ou teve mais um interino? Acho que não, né? Não, que eu me lembro, não. É isso aí. Loucura. É mais uma coisa pro corintiano se apegar, né? Não, acho que isso mostra muito de como os clubes têm projetos muito diferentes, né, cara? Sim, de como o Palmeiras está muito consolidado, sabe o que quer, e o Corinthians vai atirando para tudo que é lado nos últimos anos. Aliás, esse painel anterior que a gente mostrou explica o que acontece com o Corinthians desde a última conquista dele, que é justamente o Campeonato Paulista de 2019. De lá para cá, como o Plácido trazia a informação, o Corinthians vive um jejum de títulos e, mais do que isso, vem virando um coadjuvante Campeonato Brasileiro, né, na grande competição nacional de clubes. Então, o Corinthians ganha o Paulistão de 19, na Copa do Brasil daquele ano ele vai cair nas oitavas, vai ser o 8º do Brasileirão e na Sul-Americana chega na semi. No ano seguinte, ele é vice do Paulista, cai nas oitavas da Copa do Brasil, 12º no Brasileiro e cai na segunda fase da Libertadores. Em 21, semi do Paulista, 3ª fase de Copa do Brasil, 5º de Brasileiro, Sul-Americano eliminado na fase de grupos. 2022, semi do Paulistão, vice de Copa do Brasil, 4º lugar de Brasileiro, quartas de final de Libertadores. E 23, quartas do Paulistão, semi de Copa do Brasil, 13º de Brasileiro, semi de Sul-Americana e fase de grupos da Libertadores. Agora, em 24, fase de grupos do Paulistão, não passou nem de fase,
Semi de Copa do Brasil, caiu para o Flamengo. 7º no Brasileiro, passando 10 rodadas na zona do rebaixamento. E semifinal de Sul-Americana. É um clube que, para a equipe que estava dominando o futebol brasileiro, assim, dominante mesmo, Libertadores, Mundial, brasileiras em sequência, de 19 para cá o Corinthians é um coadjuvante. Eu vou defender aqui um pouco o lado corintiano. Tem jejuns e jejuns. Esse é um jejum de quem está chegando. Nos últimos 2 anos, 4 semifinais de competições importantes. Claro que... mas e aquele domínio? Bom, aquele domínio é numa era geológica lá atrás, que não existia Flamengo superpoderoso nem Palmeiras superpoderoso. Isso mudou. Esses 2 clubes entraram lá para Mas, Serginho, quando você prateleira de cima. Assim, o Corinthians só disputa, nesses anos todos, mata-mata. Copa do Brasil. O Vasco chegou na semifinal no ano passado teve um quarto também. ali no Brasileiro, né? Mas não disputou o título. Não. Então, assim, o Corinthians em nenhum desses anos ele foi candidato a título brasileiro, né? O título de Libertadores. Ele disputa o mata-mata. E a Copa do Brasil permite com que muita gente sonhe. O Vasco, ano passado, quase foi para a final da Copa do Brasil. Então, eu acho assim, o Corinthians vai se segurando em Copas. Ele chegou na final em 18 da Copa do Brasil. Nas Copas do Brasil ele está chegando pela grandeza do time, pelo investimento. Mas não tem um projeto sólido, Sim. né? De você estar todo ano disputando títulos. Não tem. Aquele quadro dos treinadores mostra muito. Exato. Sobre isso. Os 2 quadros São se 8. entrelaçam. Se você fosse comparar com o Palmeiras, seria uma goleada, né? Palmeiras chegando em semifinal de Libertadores todo ano, com exceção do ano passado, disputando o título brasileiro, ganhando o brasileiro. São outro estágio em que estão nesse momento Palmeiras e A Corinthians. gente entra na questão de planejamento, né? A bagunça, né, entre aspas, né, a bagunça de um Corinthians que você vê nitidamente que não tem planejamento. Não tem um começo, não tem um meio, não tem um fim. Vai tudo se encaixando do jeito que tem que encaixar para pelo menos dizer para o torcedor, nós estamos dando um jeito, estamos tirando esse. Agora, não dá. De 2019 para cá, 9, porque não tinha um Cuca ali, né? 9 treinadores não dá. Não, e sabe o que é Não pior? dá. Bota de novo o jejum na tela. Amargando esse jejum com elencos tão caros, gastando tanto e pagando tanta multa rescisória e fazendo tanta contratação equivocada, que você fala, não, beleza, eu estou aqui amargando meu jejum, mas eu estou pagando as contas. Não, exato. Eu estou diminuindo a minha dívida, como fez o Flamengo de 13 a 19. Beleza, eu não vou chegar, mas o meu troféu esse ano é que eu vou a cada ano diminuir a minha dívida, e é justamente o contrário. A cada ano o Corinthians foi aumentando a sua dívida, então ele foi piorando esportivamente, e, ao mesmo tempo, aumentando a sua dívida, até chegar aos 2,5 bilhões. Eu acho que isso mostra que é um clube que chega pela sua grandeza, chega porque gasta o que não tem, traz bons jogadores, mas em termos de projeto, está muito frágil. E se você parar para pensar o último ano, Rizek, ano passado, continuava nessa crise interna, né? Nessa crise constitucional, com polícia, com isso, com aquilo. A questão do bom momento na reta final do Brasileirão é que acabou abafando um pouco tudo isso que está acontecendo, né? Mas como eu acho que um título hoje pode abafar o fiasco que foi não chegar na fase de grupos da Libertadores desse ano. Com você. Né? Eu, por exemplo, não vou deixar abafar. É um fiasco não chegar na fase de grupos da Libertadores. Ganhar o estadual é legal, mas não apaga o fiasco que foi aquilo, né? Com todo respeito ao Barcelona, pelo time, né? Para quem perdeu, né? Se é um time de uma camisa de Libertadores, enfrenta um River, um Boca Juniors nessa fase, tudo bem, né? Mas não, eu também... Assim, esportivamente, para mim, o Corinthians, Zizek, ele está se apegando justamente nisso que você falou. Camisa, torcida, e agora que contratou uns bons jogadores, né? Entre aspas, trouxe jogadores que realmente valeu a pena o investimento. É o Memphis, o Carrijo, que é caro, mas estão resolvendo. Só que a conta vai chegar. E se não ganhar hoje, se não fazer um bom brasileiro, e aí? Aonde vai essa conta? Então, assim, esportivamente, eu acho que o Corinthians está correndo muito risco. O Palmeiras, 2 Libertadores, 2021, 2 brasileiros, 1 Copa do Brasil, a Recopa, a Supercopa do Brasil, e hoje busca o seu 4º título paulista seguido. Eu acho que isso mostra claramente como o Corinthians pode olhar para o seu rival e falar, cara, o que vocês estão fazendo de bom aí para eu voltar a ser o que eu era há pouco tempo, né? 10 títulos. Nesse século. 10 títulos e 3, 4...
4 pelo menos muito graúdos, né? As Tudo bem que achou o Abel brasileiras. na sorte, né? Sim. Tinha o Luxemburgo, viajou para o Equador para contratar o Miguel Ángel, que era do Del Valle, não conseguiram, sugeriram o Abel, aceitaram. Beleza, mas o clube está muito mais bem estruturado para contar com essa sorte do que do outro lado, né? Já estava estruturado. Já estava. E é importante, não, mas isso é a Leila e o patrocínio. Não é só isso. Porque não é só o Abel. O Abel um conjunto cai de num coisas, clube estruturado. E aí a competência dele... Já veio antes, com a turma do Paulo Nobre, o equacionamento da dívida, aí depois vem um super patrocínio, aí vem uma escolha que foi um tiro no escuro, mas deu muito certo. E aí junta tudo, dá isso. Mas no favoritômetro também de dívida, organização, gestão, talvez hoje não pese tanto, né? Hoje são 90 minutos para definir o título paulista, o Corinthians tem a vantagem do empate, joga em casa e a gente fecha esse bloco com o favoritômetro do Seleção. Para levantar o caneco do paulista, Rick, de 0 a 100, quem é o favorito? 60-40, Corinthians. 60-40 para o Corinthians. Serginho? Olha, eu vou de 55 para o Corinthians e eu acho assim que eu acredito na vantagem de 1,5, né? 1 gol e meio. 1,5 é por conta, se for para os pênaltis, eu acho que aí o Corinthians é um pouquinho mais favorito. Apostando forte nesse Hugo nos pênaltis, hein, cara? Tô, porque eu tô vendo jogos. O cara pega tudo. Pênalti é com ele. E você, Aline? Eu tô com 55 pro Corinthians. Os três opinando. 55 é apertado, tá? Sim. 55 é muito exatamente, pelo 1-0 mesmo, Claro, pela força claro. do Corinthians em casa. Eu joguei os 60 justamente pelo... muito De três apertado. resultados possíveis, o Corinthians tem dois, Dois, né? Normal que o Corinthians seja Não, favorito. e Zé, que E joga jogando em em casa, casa. claro. Exato. Esse é o detalhe. E assim, eu acho que o Palmeiras não se intimida com a Não, Neoquímica. jamais. Pois é. Sabe jogar fora de casa, se tiver campo pode ser interessante, tem outros Se fatores. tem uma coisa que esse time do Abel tem, é mental forte. Então, Claro. Independente do que seja, se tivesse 2-0, 3-0 pro Corinthians, ia ser a mesma coisa. Eles vão lá e sabedores que podem ser campeão. E na última final entre eles, com torcida, porque 20 era pandemia, o Corinthians comemorou o Paulista na casa do Palmeiras, sem um torcedor alvinegro no estádio. Foi o título do chamado Paulistinha, né? E hoje o Palmeiras vai jogar contra o Corinthians sem um torcedor palmeirense também no estádio. Né? Coisas que torcida única proporcionam. Infelizmente. Infelizmente. O Seleção vai fazer a primeira parada aqui, a gente vai para intervalo e já estamos de volta. Na média ficou 56% de favoritismo para o Corinthians, segundo a nossa mesa aqui. E Serginho já garantiu que se for pro pênalti é meio caminho andado para o Corinthians, depois vocês cobram o comentário. Eu ia falar isso. Seleção adora vai para intervalo e a gente volta já. Ele adora. É isso aí, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? E se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Falou e até mais!